Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula dessa série chamada Direto na Informática para Concursos, onde nós vamos fazer nessa série, em cada vídeo, pessoal, informações extremamente objetivas e diretas ao ponto daquilo que interessa para as provas. A aula de hoje nós vamos falar sobre os protocolos usados na internet e nas redes de computadores. Então vem comigo, vamos começar aqui já direto ao ponto, falando do protocolo TCP, que é o protocolo de controle de transmissão, pertence à camada de transporte e controla a transmissão dos dados da origem ao destino quando falamos aí da internet. Ele é um protocolo orientado à conexão porque ele verifica se os dados que saíram da origem chegaram também no destino, o TCP. Temos também aqui, pessoal, a ideia do protocolo UDP. Esse protocolo também pertence à camada de transporte, só que ele não é orientado à conexão porque ele não verifica se os dados chegaram no destino e não verifica a integridade dos dados. Então, assim como o TCP, o UDP também da camada de transporte, mas repetindo, não é orientado à conexão. Outro protocolo importante, o IP. O que significa a sigla IP? Significa protocolo da internet, vem de internet protocol. Então, quando a gente pensa em IP, que é o protocolo da internet, ele é o responsável pelo sistema de endereçamento utilizado na internet. E nós temos que saber para a prova que ele é da camada da internet, ou ainda chamada de camada de rede. Camada da internet ou camada de rede. Outra coisa importante sobre ele, que a gente tem que saber para a prova. Existe o IPv4 que esgotou. Não tem mais IPv4 para os novos computadores que querem se conectar na internet. Então, atualmente, nós estamos migrando para o IPv6. E a grande diferença do IPv4, que é o IP versão 4, para o IPv6, que é o IP versão 6, é que o IPv4 que esgotou tem 32 bits. E o IPv6, que é o novo sistema de endereçamento IP, tem 128 bits. Não esquece aí dessa dica importante. Outro protocolo bem relevante nas provas, o HTTP, o protocolo de transferência de hipertexto, que é o protocolo que permite acesso a páginas da web. Foi feito para acessar páginas da web e ele pertence à camada de aplicação. Nós temos uma variação que é o HTTPS, que é o protocolo de transferência de hipertexto seguro e que permite acesso a páginas da web com conteúdo criptografado, mas ele também pertence à camada de aplicação. Agora, se eu quero transferir arquivos, eu vou usar o protocolo FTP, o File Transfer Protocol, que é o protocolo para transferência de arquivos, seja do meu computador para o servidor ou do servidor para o meu computador, e ele também pertence à camada de aplicação. Temos também o protocolo SMTP, o Simple Mail Transfer Protocol, isto é, o protocolo simples de transferência de e-mail, que é um protocolo para enviar, para dar saída às mensagens de e-mail, e ele também pertence à camada de aplicação. Agora, para receber e-mail, nós temos o POP3, que é o Post Office Protocol. Esse é um protocolo para a entrada, para o recebimento das mensagens de e-mail e que também pertence à camada de aplicação. Só que com um detalhe, quando eu recebo o e-mail via POP, eu recebo e automaticamente ele esvazia a caixa postal do servidor, ficando a mensagem armazenada aqui no meu computador. Já o protocolo IMAP, que é o Internet Message Access Protocol, é um protocolo que também foi feito para acessar e receber mensagens de e-mail. Também pertence à camada de aplicação, só que ele tem uma diferença para o POP3, que o IMAP recebe, mas não esvazia a caixa postal do servidor. Outro protocolo para o nosso entendimento, o Simple Network Management Protocol, protocolo de gerenciamento de redes. Esse protocolo, que também é da camada de aplicação, permite gerenciar redes de computadores, verificando possíveis erros, identificando erros, corrigindo esses erros e impedindo que esses erros voltem a acontecer na rede. Por isso, protocolo para gerenciamento de redes. Outro protocolo interessante é o Telnet, que é um protocolo que me permite acesso, controle e administração remota dos computadores. Ele também pertence à camada de aplicação e ele me permite acessar remotamente e controlar remotamente um computador. Agora, existe uma variação do Telnet que nós chamamos de SSH, que vem de Security Shell, a concha segura, que também pertence à camada de aplicação e, assim como o Telnet, também permite acesso remoto criptografado
permite acesso remoto. Só que diferente do Telnet, o SSH permite acesso, controle e administração remota criptografado. Portanto, é mais seguro que o Telnet para fazer o acesso remoto aos computadores. Outro importante que a gente tem que estudar é o NTP, o Network Time Protocol, que é um protocolo de tempo para as redes, que também pertence à camada de aplicação e serve para sincronizar os relógios dos computadores e dispositivos em uma rede, deixando todos esses computadores e dispositivos com a mesma referência de tempo confiável, de acordo com uma referência de tempo confiável. Então ele serve para sincronizar os relógios em uma rede de computador, certo? Já o NTP, esse é outro, é o Network News Transfer Protocol, é um protocolo que também é da camada de aplicação, mas esse nada tem a ver com tempo. Esse é o protocolo para transferência de notícias na rede, muito utilizado para grupos de notícia. Percebe que nada tem a ver com NTP. NTP é protocolo de tempo para as redes e o NTP é um protocolo para transferência de notícias na rede, bem diferente a ideia de um e outro, né? Também pertence aí à camada de aplicação. Outro que a gente tem que conhecer muito é o DHCP, que é o protocolo de configuração dinâmica de host. Esse é usado para atribuir endereços de IPs dinâmicos e automáticos aos computadores que se conectam numa rede. Então, os computadores querem se conectar naquela rede, o DHCP vai lá e entrega dinâmica e automaticamente um IP para aquele computador conseguir se conectar naquela rede. Ele também pertence à camada de aplicação. Vamos falar um pouquinho agora do NAT, o Network Address Translation, que é um protocolo de tradução de endereços de rede. E quando eu digo traduzir, significa converter. Então o NAT ele converte endereços de IPs que são reconhecidos numa rede interna para os endereços de IPs reconhecidos na rede externa internet. Também temos aí, pessoal, para estudar URL. URL significa localizador de recursos uniformes e nada mais é do que o endereço dos recursos que usamos na rede. Por exemplo, https://veonconcurso.com.br é uma URL, todo esse endereço é uma URL. Aliás, e aproveitando, se desejar acessar e desejar também adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar lá o nosso site, é veonconcurso.com.br, o link está aqui na descrição desse vídeo. Vamos agora para o DNS. DNS é o sistema de nome de domínios e serve para converter uma URL, por exemplo, https://veonconcurso.com.br, em um endereço de IP. Então, quando digitamos uma URL ou clicamos no link, o DNS, o sistema de nome de domínios, converte essa URL em um endereço de IP para que seja possível localizar onde está armazenado, em que servidor está armazenado aquela página da web que desejamos acessar. Temos também o protocolo para consulta de informações de nomes de domínio e DNS, que é o RUIS. O RUIS, então, repetindo, é um protocolo de consulta de informações de contato, de domínios e DNS. Por exemplo, eu quero saber quem é o dono daquele domínio, eu posso acessar o site registro.br, o sistema RUIS, e digitar o domínio. Ele vai me dizer quem é o dono daquele domínio, certo? Temos também aí o protocolo ARP, o Address Resolution Protocol. Esse é um protocolo de resolução de endereços, pessoal, que serve para mapear endereços de IPs lógicos, são mapeados em endereços MAC, que é o endereço físico dos dispositivos. Uma placa de rede tem o endereço MAC. Muitas vezes é necessário converter o endereço lógico, que é o IP, no endereço físico daquela placa de rede, que é o endereço MAC. E o ARP faz isso. Ele converte o endereço IP lógico no endereço físico, que nós chamamos de endereço MAC. Agora vamos falar um pouquinho, pessoal, num resumo final da nossa aula, pegando as portas de cada um desses protocolos. O FTP, se uma questão perguntar, ele serve para transferência de arquivos. Ele usa que portas? A porta 20 para dados e a porta 21 para controle. Já o SSH, acesso remoto, aí, criptografado, usa a porta 22. O Telnet é só acesso remoto, porta 23. O SMTP, para enviar, para dar saída ao e-mail, pode usar a porta 25 ou a porta 587. Já o protocolo POP3, para recebimento das mensagens de e-mail, usa a porta 110. O IMAP, também para acessar e receber e-mail, porta 143. O DNS, porta 53, para resolução dos nomes para IP. O HTTP
NTP usa a porta 80, uma das mais famosas em prova, para acessar páginas da web. E o HTTP, seja usando o TLS associado ou SSL associado, usa a porta 443 e serve para acessar páginas da web com conteúdo criptografado. Temos também aqui outros, o NTP, que é o protocolo de tempo para as redes para sincronização dos relógios, usa a porta 123 do UDP. Já o NNTP, que é para transferência de notícias na rede, é utilizado aí em grupos de notícias, usa a porta 119 da base TCP. O DHCP pode usar a porta 67 ou 68, e ele é o protocolo que vai atribuir endereços de IPs dinâmicos e automáticos aos computadores de uma rede. Temos também o SNMP, que é o protocolo de gerenciamento de redes, esse usa a porta 161. O RUIS, que é para consulta de informações de contato e DNS, usa a porta 43 e o NAT, tradutor de endereços de rede, usa a porta 5351. O VNC, que é um outro protocolo usado para criar interfaces gráficas remotas, possibilitar acesso a interfaces gráficas remotas, usa o protocolo, usa a porta 5900. Bem importante aí o nosso estudo também das portas de comunicação. Certo, pessoal? Era isso nessa nossa aula, nessa nossa primeira aula de direto ao ponto na informática para concursos. Lembrando, pessoal, se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e não esquece de deixar comentários se vocês gostaram desse formato direto na informática para concursos. Aula super objetiva, a gente vai, se vocês gostaram e deixaram nos comentários aqui, aí eu faço mais aulas aqui com outros conteúdos direto na informática para concursos. E se gostou mesmo, pessoal, não esquece, nós temos também nosso curso de informática para concursos. Acessa lá, o nosso site é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal. Grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!